Bem-vindo ao canal Miraculous Day. Hoje nós vamos falar sobre uma das imagens mais impressionantes de Nossa Senhora. O manto de Nossa Senhora de Guadalupe. 10 anos haviam se passado desde a conquista da Cidade do México pelos espanhóis. Graças a Deus, os índios astecas estavam deixando as práticas macabras de sacrifício humano e crença em vários deuses. Muitos já tinham se convertido para o catolicismo. Assim, veio o conhecimento do Deus verdadeiro e a evangelização avançava rapidamente. Foi nesse contexto que Nossa Senhora apareceu para Juan Diego em 9 de dezembro de 1531. Ele se dirigia à Cidade do México para ir à catequese. Quando passava junto de um pequeno cerro chamado Tepeyac, ouviu um cantar maravilhoso de pássaros. Quando o canto acabou de repente, ouviu alguém chamando de cima do pequeno cerro. Foi até lá e viu uma jovem que ali estava em pé e que o chamava para se aproximar dela. Ele ficou encantado com a sua nobreza. As suas vestes eram radiantes como o sol, e a pedra onde estava de pé lançava raios resplandecentes. Ela pediu para construir ali uma igreja em sua homenagem e disse a Juan Diego que se apresentasse ao bispo Frei Juan de Zumárraga para lhe apresentar o seu desejo. O bispo, usando de prudência, pediu um sinal da Virgem ao indígena, que somente na terceira aparição foi concedido. Juan Diego iria se encontrar com Nossa Senhora, mas seu tio, que estava muito doente, pediu para ele buscar um sacerdote porque tinha certeza que iria morrer. Apressado com a urgência, ele até mudou de caminho com vergonha por não ir ao encontro da Mãe dos Céus. Mesmo assim, Nossa Senhora foi ao encontro dele. Eu sou a sua mãe dadivosa. Acaso não o escolhi para mim e o tomei aos meus cuidados? Que deseja mais do que isso? Não permita que nada o aflija e o perturbe. Quanto à doença do seu tio, ela não é mortal. Eu lhe peço, acredite agora mesmo, porque ele já está curado. Filho querido, essas rosas são o sinal que você vai levar ao bispo. Diga-lhe em meu nome que nessas rosas ele verá minha vontade e a cumprirá. Você é meu embaixador e merece a minha confiança. Quando chegar diante dele, desdobre a sua tilma e mostre-lhe o que carrega, porém só em sua presença. O bispo não viu somente as rosas, mas o milagre da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que apareceu prodigiosamente no manto do humilde indígena. Ele levou o manto com a imagem da Santíssima Virgem para a capela e ali, em meio às lágrimas, pediu perdão a Nossa Senhora. Era o dia 12 de dezembro de 1531. Uma linda confirmação aconteceu quando Juan Diego foi visitar o seu tio, que sadio disse: Eu também a vi. Ela veio a esta casa e falou a mim. Disse-me também que desejava a construção de um templo na colina de Tepeyac e que sua imagem seria chamada de Santa Maria de Guadalupe. Muitos se converteram e o santuário foi construído. Olha que beleza! Algumas características da imagem que a ciência não explica. O manto é de um tecido chamado tilma. É feito de fibra de cacto e tem qualidade muito baixa. A sua superfície áspera é difícil até de vestir. Torna quase impossível a preservação de qualquer imagem pintada nele. Ele esteve totalmente desprotegido durante 116 anos. O tecido não duraria mais do que 20 anos, mas esse já existe há quase 500 anos. O alemão Richard Kuhn
Prêmio Nobel de Química, analisou uma amostra do manto e concluiu que os corantes da imagem não são de origem vegetal, mineral, animal ou sintético, e não foi capaz de dizer de onde vêm os pigmentos. Em 1979, Philip Callaghan e Jody Smith, dois norte-americanos da equipe científica da NASA, submeteram a túnica a uma análise com raios infravermelhos e chegaram à conclusão de que o tecido não tem nenhuma preparação e torna inexplicável a conservação da imagem. Não existem pinceladas e a técnica é desconhecida na história da pintura. É como se a imagem fosse gerada como uma fotografia ou como uma impressão. O oftalmologista Dr. José Alt Tolsmann se concentrou em estudar os olhos da imagem da Virgem de Guadalupe. Com ampliação de 2.500 vezes, ele identificou o reflexo de até 13 indivíduos em ambos os olhos, com proporções diferentes, exatamente como acontece quando o olho humano reflete uma imagem. Parece ser a captura do exato momento em que Juan Diego desdobrou o manto diante do bispo Zumárraga e as demais pessoas presentes na ocasião. Tem uma família de um lado, o bispo e seu tradutor do outro, e até a escrava do bispo. E foi confirmado que ele tinha uma escrava através de um documento, onde ele concede a sua liberdade. O pequeno diâmetro das córneas e o material rústico do manto tornam impossível de pintar esses detalhes com as mãos do homem. Em 1795, durante a limpeza do vidro que protege o manto, foi derramado solvente de ácido nítrico, que deveria ter sido instantaneamente corroída, mas a imagem se restaurou sozinha em 30 dias e continuou intacta até hoje. Em 1921, um militante anticlerical colocou diante da imagem, na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, um vaso de rosas com 29 cargas de dinamite. A explosão foi tão poderosa que fez voar pelos ares o piso, o genuflexório de mármore, atingindo até mesmo janelas a 150 metros de distância. Um pesado crucifixo de bronze se retorceu com a força da explosão, mas a imagem e seu vidro de proteção, que nem era a prova de balas, ficaram intactos. A imagem tem proporção áurea, tão procurada pelos artistas gregos, renascentistas e até hoje é tida como a perfeição da beleza. As 46 estrelas do manto mostram exatamente as constelações vistas no céu daquela noite do dia 12 de dezembro de 1531. Olha só que impressionante! Não tem como ter sido pintada por mãos humanas. A imagem é um pictograma para os índios. Eles não usavam escrita e se comunicavam principalmente por imagens. Nossa Senhora sabia disso, e é por isso que ela deixou a sua imagem cheia de significados para os índios. Ela usa o cabelo solto e repartido no meio, assim como as índias virgens usavam. As mãos unidas significa que ela está prestes a dar um presente. A faixa preta acima da barriga era usada por índias que estavam grávidas. Como a imagem foi criada em 12 de dezembro, ela está prestes a ter o menino Jesus, que nasceu em 25 de dezembro. A cor azul esverdeada do seu manto era a cor usada apenas por imperadores astecas, mostrando assim a sua realeza. Ela usa um broche oval com uma cruz, a mesma cruz que os espanhóis usavam, mostrando para os índios que a religião dos espanhóis
era a verdadeira religião a ser seguida. Na roupa da Virgem de Guadalupe são encontradas várias flores. Uma delas é a Nahui Olim, que fica sobre o ventre e é relacionada à divindade. Diante do milagroso aparecimento da imagem e desses símbolos indígenas, estima-se que 8 milhões de índios se converteram. Essa aparição de Nossa Senhora de Guadalupe teve uma importância enorme na conversão dos índios. Com essas propriedades incríveis da imagem, que nem a ciência explica, para mim fica difícil não acreditar nesse grande milagre. Compartilhem esse vídeo para todos, quem sabe muitos outros não vão se converter. E não se esqueçam, deixem seu like, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para serem avisados dos próximos vídeos. Que Deus abençoe vocês e até a próxima!